Olá, meus amigos, mais uma catequese, é a segunda que nós fazemos sobre Creio na Igreja. E hoje nós vamos falar sobre o magistério da Igreja e a liturgia, a relação que existe entre o magistério da Igreja e a liturgia. Então, o que é o magistério da Igreja? O magistério da Igreja é constituído pelo Papa, pelo colégio apostólico, que são aqueles discípulos a quem Jesus deu a autoridade de interpretar a Sagrada Liturgia para o povo de Deus e viver e ajudar o povo de Deus a viver o mistério da comunhão e o mistério da nossa participação na vida de Cristo. E qual é o fundamento do magistério? O fundamento do magistério está no próprio convite que Jesus fez aos seus seguidores. Porque Jesus chamou cada um dos seus seguidores, para a missão messiânica de pregar ao povo o reino de Deus, de expulsar os demônios, de curar os doentes. Inclusive, nesse ano vocacional, a gente pode compreender, e eu quero fazer uma catequese sobre isso, talvez a próxima catequese seja sobre esse aspecto, qual é a nossa missão na igreja, qual é a nossa vocação, então a gente entender a nossa relação com o Senhor nosso Deus, Então, é a partir dessa relação que nós vamos compreender o magistério. Então, Jesus chamou o povo para anunciar o reino de Deus, para expulsar os demônios, para curar os doentes e para serem testemunhas dele e de sua mensagem perante o povo de Israel, para chamá-lo à conversão e para a participação no reino de Deus. Assim, caríssimos ouvintes, telespectadores da nossa TV Pascom, da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Os bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com o Papa, são o magistério da Igreja. E segundo a Lumen Gentium, que nós já dissemos o que é aquele documento sobre a Igreja, a constituição da dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, no número 25 diz assim: os bispos e o magistério têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens. São arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, são os doutores autênticos da fé apostólica, são providos da autoridade de Cristo. E depois o Catecismo da Igreja Católica vai dizer qual é a tarefa do magistério. Não é outra senão manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos. Você pode conferir o Catecismo da Igreja Católica, o número 889. No número 890, o Catecismo da Igreja Católica afirma o seguinte, e eu leio literalmente: a missão do magistério da Igreja está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos desfalecimentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. E a gente sabe qual é a verdade que liberta. A verdade que liberta é o próprio Jesus. É Ele quem nos revela pelo Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu sou a verdade, diz Jesus. O Concílio Vaticano II, quando trata da Sagrada Liturgia, afirma que em Cristo ocorreu a perfeita satisfação de nossa reconciliação com Deus e nos foi comunicada a plenitude do culto divino. Essa afirmação já está em outro documento do Concílio Vaticano II, que é o documento, a Constituição Dogmática sobre a Liturgia, que é chamada de Sacrosanto Concílio.
Por sua vez, a reconciliação e a plenitude do culto, preparadas ao longo dos séculos no Antigo Testamento e realizadas em Cristo, constituem a obra da salvação. Tal é a tarefa da Igreja no decorrer dos séculos. Qual é a tarefa da Igreja no decorrer dos séculos? Então, diz lá a Sacrosanto Concílio. Anunciar o quê? A redenção, né? E a obra da salvação, anunciar a obra da salvação e realizar essa obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos. O sacrifício, a gente está entendendo aqui, o sacrifício eucarístico e os outros sacramentos. Os outros sacramentos também nos salvam ou nos ajudam no processo da nossa salvação. Portanto, há, segundo a Sacrosanto Concílio, uma continuidade entre Cristo, a Igreja e a liturgia, que compreende o sacrifício e os sacramentos. O concílio afirma que a liturgia, por isso é importante a gente participar e celebrar bem, né? E a celebração de um casamento, e a celebração de um batizado, e às vezes as pessoas ficam conversando, ficam comentando, não é? Como está vestida a noiva, se a criança está chorando, a gente fica comentando, mas é importante a gente participar, assim como a gente participa do sacrifício eucarístico, participar de forma digna da celebração dos outros sacramentos, inclusive a confissão, a unção dos enfermos, não é? E o sacramento da ordem e o sacramento também do matrimônio. Então, dar dignidade a esses sacramentos. Então, o concílio afirma que a liturgia manifesta a todos o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é o núcleo da história da salvação. Ao celebrar o mistério de Cristo, a liturgia nos insere na história da salvação, pois não só faz a memória dos acontecimentos que nos salvaram, não só faz a memória, mas atualiza e os torna presentes. A Sacrosanto Concílio insiste várias vezes que uma das características da liturgia é a atualização. Atualização de quê? Atualização da ação salvadora de Cristo, mediante o sacrifício, repito, o sacrifício eucarístico e os sacramentos. Para que o Cristo possa realizar a obra salvadora, ele se faz presente na sua igreja, sobretudo nos sacramentos e nas ações litúrgicas. Está presente na missa, tanto no ministro como nas espécies sagradas. Está presente na igreja pela força dos sacramentos. Está presente na igreja pela palavra. Está presente na oração da igreja. Isto nos recorda as palavras de Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Por meio da liturgia, a atualização do mistério de Cristo, Deus é plenamente glorificado e os homens são santificados, pois o Cristo associa a si à igreja, que é sua esposa diletíssima, que invoca o seu Senhor e por ele presta culto ao Pai. Isto parece encontrar respaldo no quarto evangelho. O quarto evangelho é o evangelho de João, no qual Jesus fala no culto em espírito e verdade. Um culto escatológico, onde o Cristo glorioso, gerado e presente de maneira contínua na igreja, pela presença do Paráclito, do Espírito Santo, rende culto a Deus Pai. Desse modo, por meio de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, a comunidade cristã, pelo batismo, chega à plenitude pelo próprio
corpo de Cristo, da glorificação do Pai, que é a adoração do Pai em espírito e verdade. E a gente pode entender então que a adoração ao Pai, ela é dinamizada pelo Espírito Santo. É por isso que nós dizemos na liturgia eucarística, por exemplo, na doxologia, quando o sacerdote toma o cálice com vinho e a patena com o vinho já consagrado, que é o corpo de Cristo, e a patena com o pão, que já é o corpo de Cristo, né, elevando para a comunidade, diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai, toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque a adoração ao Pai, ela é dinamizada pelo Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica assim ensina. Número 1092. Nesta disposição sacramental do mistério de Cristo, o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação. O Espírito faz o quê? Prepara a igreja para encontrar o seu Senhor. Recorda e manifesta o Cristo à fé da Assembleia. Torna presente e atualiza o mistério de Cristo pelo seu poder transformador e, finalmente, como Espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 97, vai acrescentar: na liturgia da Nova Aliança, esta liturgia que nós realizamos, principalmente no sacrifício eucarístico e nos sacramentos, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração eucarística dos sacramentos, como nós já dissemos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. Olha aí a importância. Entre Cristo e a Igreja. E quem é a Igreja? Nós aprendemos na catequese anterior que a Igreja é a comunidade dos irmãos, convocada e reunida sob a fé. Então, toda vez que nós celebramos o sacrifício e os sacramentos, nós nos encontramos com Cristo. Há um encontro entre Cristo e a Igreja. Nós nos encontramos com Cristo, porque nós somos a Igreja e nos encontramos com o esposo, que é o Cristo. A Assembleia Litúrgica tira sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que congrega os filhos de Deus no seu único corpo. Ela ultrapassa as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. A Igreja celebra, e eu vou terminando já para não torná-los impacientes e vocês poderem escutar bem isso, porque é importante essa catequese. A liturgia celebra com especial intensidade a presença atuante de Cristo na comunidade eclesial, particularmente na Eucaristia, que é a fonte da Igreja. Já nos ensinava o Papa João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. Então, há uma ligação íntima entre a liturgia e a Igreja. Embora a liturgia não esgote toda a ação da Igreja, ela é considerada como o ponto culminante para o qual tende a sua ação. A Sacrosanto Concílio, no número 10, diz o seguinte: da liturgia, portanto, mas da Eucaristia principalmente, como de uma fonte se deriva a graça para nós e com maior eficácia é obtida aquela santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, para a qual, como a seu fim, tendem todas as demais obras da Igreja. Todas as obras da Igreja, inclusive a Eucaristia, tendem à santificação dos homens em Cristo e à glorificação de Deus. Espero que essa catequese possa nos ajudar a tomar a decisão de participar de maneira mais ativa, né, do mistério de Cristo que se revela
no sacrifício eucarístico e nos sacramentos e participar dignamente deste sacrifício e dos sacramentos. Invoquemos agora sobre você e a sua família, sobre nós, portanto, a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.